Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com Clóvis Carneiro, que é presidente da Associação Comercial do Pará, entidade bicentenária e muito popular no nosso estado. Doutor Clóvis, é um prazer tê-lo aqui novamente, agora nas vésperas de lançar esse livro dos 200 anos. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre os 200 anos da associação, mas o livro ele traz um resumo, ele marca uma época. Será nesta quinta o lançamento. O que é que se encontra no livro? Olha, o livro, ele conta com 27 artigos de diretores da Associação Comercial, retratando costumes, como mudaram durante o século XX, retratando a própria história da Associação Comercial. Tem um artigo muito interessante, que é o que abre o livro, que é o do Álvaro Espírito Santo, que ele retrata a festa do centenário em 1919 e como foram criadas a Academia Paraense de Letras e o Instituto Histórico Geográfico do Pará. Que os dois têm origem na Associação Comercial. Então, que começou há 200 anos com o nome de Praça do Comércio. Praça do Comércio. Que isso, lógico, veio de Portugal. Veio de Portugal e seguia... Era incentivada por Portugal. E seguia um modelo português. Por quê? Qual é a diferença das câmaras de comércio em Portugal e no resto do mundo? No resto do mundo, vamos dizer assim, o associativismo se fez de forma natural. Portugal, como precisava ter o controle das colônias, incentivava a formação das praças do comércio para cuidar da escala dos navios e também para organizar a alfândega. Porque se você não tem escala de navio e carga, a alfândega também não tem controle. Então, esse modelo, ele surge um pouco antes, ainda no século XVIII, quando o Marquês de Pombal briga com os jesuítas. Por quê? Os jesuítas, eles tinham a concessão da cobrança de impostos nas colônias. Então, era partilhado mais ou menos da seguinte maneira: 1/3 para a coroa portuguesa, 1/3 para a ordem jesuíta e 1/3 para obras nas próprias colônias. Então já era um dízimo forçado. Não era um dízimo, era um imposto. A ordem jesuíta administrava os impostos na colônia. O dízimo é outra coisa. Sim, e a Associação Comercial surgiu justamente nesta época. A Associação Comercial ela vai surgir já um pouco mais tarde, em 1819, quando o Brasil já está elevado à categoria de vice-reino. Então, a primeira é na Bahia, foi criada pelo próprio Dom João VI, o que era príncipe regente na época, e a nossa vem em seguida... Então é a segunda mais antiga. Incentivada pelo Conde de Vila Flor, que era o governador-geral do Grão-Pará e Rio Negro, da província do Grão-Pará. Tínhamos o interesse na borracha, com certeza, né? Não, ainda não era o interesse da borracha, propriamente dito. Eram as chamadas drogas do sertão. Madeira, pau-rosa. Então, enfim, todas essas eram a pauta de exportação. A força da borracha, ela veio um pouquinho mais tarde. E quando foi a troca de Praça do Comércio para a Associação Comercial? Em 1899, houve duas reuniões, em maio de 1899, uma propondo a mudança e a renovação do Estatuto e a outra referente à aprovação deste Estatuto. Então, neste momento, ela muda de Associação da Praça do Comércio para a Associação Comercial do Pará, em 1899. Quantos já passaram pela entidade? Tem esses números aqui? Não, no livro não tem esse número, mas nós temos lá no acervo da associação. Aí no livro nós temos a lista com todos os presidentes,
todos os empresários e comerciantes do ano, porque antes o prêmio era comerciante do ano. Nós temos a lista dos governadores que estiveram presentes na associação comercial e temos o registro... Até Dom Pedro esteve lá, né? Dom Pedro II... Eu já vi que aqui, logo na orelha, tem a cadeira que ele sentou. Exatamente. Foi feita especialmente para isso, para esse momento. Não propriamente para este momento, tá? Mas ele, só para você ter uma ideia, todos os atos administrativos que o Dom Pedro assinou no Pará foram na sede da Associação Comercial. Tem um artigo muito interessante aí no livro que relata a vinda do Dom Pedro, é o artigo da dona Maria Alba Leão, que o Dom Pedro e a imperatriz Teresa Cristina se hospedam no Hotel América, que, por coincidência, ficava nos altos da loja da família dela. E é muito interessante esse artigo, porque ela vai mostrando como foi a visita do Dom Pedro II aqui Em que momento surgiu aquele prédio da Associação Comercial que se mantém até hoje? O prédio da Associação Comercial ele foi inaugurado em 1935. Tá? Se eu não me engano, ele levou 5 ou 6 anos sendo construído e ele foi construído numa época em que a borracha já estava decadente, porque a primeira safra da Malásia é de 1912, mas ainda havia uma pujança muito forte no comércio do Pará. Um legado da borracha. Um legado da borracha. E aí os comerciantes unidos fizeram aquele prédio, é um prédio destacado. Hoje ele está todo ladeado, né? Mas ele deveria ter um destaque muito grande. O prédio, na verdade, a Associação Comercial tem 2 edifícios. Tem o Palácio do Comércio, na esquina da Santo Antônio com a Presidente Vargas. E depois um prédio moderno. E o prédio moderno, que é o edifício Antônio Martins Júnior, que foi um presidente destacado da Associação Comercial, foi senador pelo Pará. E tem um artigo muito interessante no livro, que, aliás, é a única convidada para escrever, não diretora da Associação Comercial, que é a jornalista Júlia Salles de Barros, que é bisneta do Antônio Martins Júnior. E ela faz uma pequena biografia da história empresarial do bisavô dela. Eu acho que isso dá, digamos assim, um certo sentimentalismo no livro, mas o artigo é objetivo. E é muito importante que as gerações presentes enxerguem como o esforço das gerações passadas para nós chegarmos até aqui. Clóvis, essa obra será vendida? Ela será vendida. Essa obra ela vai ser, porque nós temos que honrar os custos. E nós temos uma ideia, talvez até um preconceito, que tudo aquilo que é dado de graça não tem valor. Sim. Então, entendeu? Sim. Então, a obra vai ser vendida. Em livraria normal? Vai ser em livraria. Primeiro, nós vamos vender só na sede da Associação Comercial, no dia do lançamento. Que é na quinta-feira, às 19 horas. Quinta-feira, às 19 horas, conto com todos, ela é aberta ao público, tá? O traje é esporte, quem quiser vai de gravata, quem não quiser não precisa ir. E depois nós vamos passar para as livrarias. Essa é a ideia. É um livro histórico do Pará, sem sombra de dúvida. Todas essas entidades que hoje nós temos, representativas de classe, elas são oriundas da Associação Comercial, né? Que depois foram se segmentando. O que acontece é o seguinte, tá? Nos anos 30, o presidente Getúlio Vargas, ele cria o sistema sindical brasileiro. E aí ele cria os sindicatos laborais e patronais e as federações e as confederações. Então, ele também era um requisito legal que fossem criadas essas entidades. E aí o que acontece? A Associação Comercial
isso aconteceu praticamente no Brasil todo, as associações comerciais lideraram a criação e a organização dessas entidades. Nós temos atas na Associação Comercial do Pará, aonde se reporta a criação de cada uma dessas entidades. Hoje, qual a importância na economia, na vida política do Pará da Associação Comercial? Olha, a Associação Comercial tem uma passagem que é fantástica, tá? Que é a briga, o atentado contra o Lauro Sodré e o incêndio do jornal A Província do Pará e a fuga do senador Antônio Lemos. Eles correm uma briga, o atentado é num dia, no dia seguinte os lauristas enfrentam o Antônio Lemos e o Antônio Lemos foge para o Rio de Janeiro. E no terceiro dia, às 9 horas da manhã, a Associação Comercial se reúne para tratar da crise política. E você sabe que política fofoca de um lado, fofoca do outro, bate-boca daqui, bate-boca dali. E o presidente da Associação Comercial e alguns diretores, eles batem na mesa e dizem o seguinte, que a Associação Comercial só irá tratar na crise dos interesses do comércio. Então, a partir de, eu acho que é agosto de 1912, então isso é colocado no Estatuto da Associação Comercial. E isso vigora até hoje. Isso dá, vamos dizer assim, moral e legitimidade à associação comercial para encaminhar os pleitos da classe empresarial junto ao poder público. Junto ao poder público. Por quê? Porque ela não tem lado. É proibido fazer política partidária dentro da associação comercial. Na minha diretoria, eu tenho gente de todos os lados e quero ter de mais lados ainda, se for possível. Agora, essa regra conseguiu se manter durante tanto tempo? Porque nós somos uma comunidade um pouco pequena, né? Então... Mesmo a o entusiasmo é muito forte. Mesmo a despeito da associação comercial ter tido 2 senadores saídos das suas diretorias, um inclusive foi meu pai, deputados federais e 2 prefeitos de Belém, tá? O Lopo de Castro e o Augusto Rezende. Você deve lembrar que o Augusto Rezende foi o primeiro coordenador do Conjovem. Depois foi do CDL. A despeito disso, a associação comercial sempre se manteve partidariamente neutra. E, se Deus nos permitir, e meu sucessor, seja ele quem for, tem que trabalhar para manter essa neutralidade. E, olha, eu posso dizer que é um esforço muito grande para manter essa neutralidade, porque a pressão é grande. Eu imagino. Entendeu? Mas homens de negócios reunidos, interesses reunidos, né? Exatamente. E interesses diversos, né? Porque a associação comercial diversos congrega... e difusos. Congrega industriais, pecuaristas, serviços... mineração, todo mundo está lá. Então, são interesses realmente bastante fortes. Exatamente. O prestígio se mantém em cima quando a associação interfere num tipo de assunto junto ao poder público, sim, quando convoca um representante do poder público, se acha prestigiada? Sim, nós somos muito prestigiados. Na festa dos 200 anos, você deve recordar que o presidente de honra foi o governador Helder Barbalho. Tá? E sempre se manteve assim. Essa é a ideia. Acho que ela só tem este prestígio e só tem essa possibilidade de encaminhar e ter sucesso na maioria dos pleitos justamente pela neutralidade política. É uma Suíça na vida.
Tentamos ser. Faz um pouco de calor Como aqui, pois não dá para... O chocolate derrete. Como é que a entidade se mantém? Quem banca a entidade? Quem banca a entidade, basicamente, são os associados. Tá? Há uma mensalidade. Há uma mensalidade, ela é paga de acordo com o tamanho da empresa e ela também vive do seu patrimônio imobiliário. Nós temos uma boa receita de aluguéis e das promoções que a entidade faz. Então, nós não temos, como é que se diz, verbas compulsórias nenhuma. Todas são vindas do esforço do E por manter associado. essa neutralidade também não há pleito de verba pública? Não há pleito de verba pública. O que nós temos, por exemplo, na Pará Negócios desse ano, o patrocinador foi o governo do estado através da CDM. Por quê? Porque é uma promoção de negócios dentro do estado. E é uma tradição aqui no estado do Pará que o governo do Pará ajuda na promoção dessas feiras. Isso daí a gente tem que reconhecer. Por quê? Porque o principal equipamento de exposição que nós temos aqui em Belém é do estado, que é o hangar. Então, as feiras acontecem lá, os congressos acontecem lá. E se o estado não facilitar, as coisas não têm como acontecer. Ou vão acontecer numa dimensão muito menor e que não dão a projeção que o Estado merece ter, tem a possibilidade de ter. No centenário da Associação Comercial era uma revista, né? Ele Agora, tinha uma o revista, bicentenário... mas tem um livro do Tem centenário. um livro também do centenário. Esse livro só tem um exemplar, tá? Isso até foi descoberto pelo Álvaro do Espírito Santo, na biblioteca, na seção de obras raras da Biblioteca da Universidade Federal do Pará. Nós vamos tentar reeditar o livro, fazer um facsímile, nem que seja virtual, porque ele é um livro muito rico, onde ele relata o que aconteceu até o centenário da Associação Comercial. Bem, é um livro profissional, teve aqui participação de jornalista, o jornalista Nélio Palheta participou desta edição. Ele foi também, organizador. Foi organizador, né? São quantos colaboradores? Não deu para eu contar aqui. São 27 artigos. 27 artigos. De 28 Mas autores. Tem a parte histórica também, que está fora dos artigos. O que tem muito interessante, se você puder mostrar, é nós temos uma linha do tempo. Tem um pontinho marcado aí. É só olhar aqui. Me empreste aqui. Sim. Está aqui a linha do tempo, aonde mostram os principais acontecimentos nesses 200 anos. Nesses 200 anos de história. E certamente a participação da Associação Comercial nesses acontecimentos. Sim, ela participou de praticamente todos. Por exemplo, a adesão do Pará à independência foi negociada com os membros da Associação Comercial. O bispo Dom Romualdo Coelho diziam na época que de manhã ele conversava com os lusos e à noite com os independentes. E tudo na mesma sede, ele nem saía de lá. E foi ele que negociou a adesão do Pará à independência. Ele, na verdade, vamos dizer assim, que ele funcionou como um diplomata. Doutor Clóvis, parabéns por mais essa obra. O seu mandato à frente da associação vai... Termina 3 de abril, de 2020. Um esforço grande, uma atuação permanente, com a sorte de passar justamente no momento do bicentenário, né? Sim. Um cargo que seu pai também exerceu. Exato. Meu pai foi presidente da Associação Comercial. Eu sou o segundo filho de presidente a presidir a entidade. O primeiro foi o Farid Massoud, que ficou no mandato tampão, e é filho do ex-presidente Roberto Massoud. Também tem um artigo do Farid contando a história da família Massoud no comércio e fazendo uma belíssima homenagem ao pai dele. Ah, que interessante. Você também escreveu? Escrevi. Ah, o meu artigo, ele mostra
como os fatos se repetem no âmbito da associação comercial e da economia paraense. Não se... É uma roda, né? É uma roda, exatamente. Doutor Clóvis, muito obrigado pela entrevista. E sucesso na quinta-feira, 19 horas, no prédio da Associação Comercial, na Presidente Vargas, com Santo Antônio. Tá certo? Exatamente. Eu convido a toda a população que queira estar conosco, aqueles que gostam da Principalmente história... que gostam de história. Da história do Pará, porque, como eu digo no prefácio do livro, esse livro é um caleidoscópio de ideias e fatos. E a minha esperança é que ele não seja um livro do presente, mas um livro para ser lido no futuro. Eu ficarei muito feliz se daqui a 100 ou 200 anos... encontrarem na biblioteca da universidade um exemplar. Exatamente. E uma pessoa ler, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Logo depois do intervalo, o secretário de Estado de Transporte, Pado Andrade, estará aqui conosco. Eu volto já.